feriado do Dia do Trabalho foi marcado por manifestações e protestos no país. A sexta-feira também foi marcada por protestos. Para avaliar esse dia de greve geral, estão conosco o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o cientista político Fábio Osterman. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar primeiro fazendo o balanço na avaliação de vocês da adesão à greve geral, né? As categorias, a mobilização em todo o país. O que vocês acham? Vamos começar com o Fábio e depois o professor. Acho que houve dois tipos de adesão. Houve uma adesão voluntária, daqueles que efetivamente optaram e se mobilizaram para participar da greve, e houve aquela adesão que, pelo visto, foi a maior parte da adesão, que foi a adesão involuntária, de pessoas que acabaram sendo impedidas de chegar aos seus postos de trabalho devido a paralisações, devido a bloqueios de rodovias, que foram realidades em diversas cidades do país, mas especialmente também pelo impacto que teve na desmobilização, na greve dos trabalhadores metroviários e rodoviários. Isso acabou impactando de forma muito clara, mas para mim o que chamou atenção realmente foi a falta de mobilização voluntária daqueles que não eram, por exemplo, servidores públicos ou ligados a centrais sindicais. Para o brasileiro em geral, ficou a impressão de que se tratou muito mais de um feriadão ampliado do que propriamente uma greve com uma reivindicação política. Professor Bruno, a sua interpretação. Obviamente é diametralmente oposta, né? Vamos começar. É impossível o setor privado fazer a greve sem piquete. Porque se a gente for pensar que a maior parte dos empregos no Brasil está em pequenas e médias empresas, de 1 a 10 trabalhadores, os vínculos são muito frágeis. E hoje em dia, com quase 14 milhões de empregados, é muito complicado fazer greve no setor privado com risco de desemprego. Só quem tem conta para pagar sabe a dificuldade que é. A questão da adesão de rodoviários, por exemplo, eu nunca vi greve de rodoviário dar certo sem adesão da categoria. Agora, por que o piquete na frente da garagem? Porque se o empregado é visto não indo ao trabalho de forma voluntária, ele vai ser demitido, ou vai ser perseguido, ou vai ser transferido, ou vai sofrer algum tipo de punição do seu empregador, porque a relação de trabalho é vínculo e subordinação. A gente vende a nossa carga de trabalho, nossa força de trabalho, nossa criatividade. Tem trabalhos que são maravilhosos em termos criativos, feito o meu. Eu posso falar quase tudo que eu quiser em sala de aula, desde que eu deixe o aluno falar tudo o que ele quiser em cima de um conteúdo que está padronado pelo MEC. Tem trabalhos que são brutais, que não são tão de fácil adesão. A outra situação que realmente é interessante, quem está organizado no Brasil sindicalmente, e aí sim tem o poder de parar, acho que nesse ponto o Fábio tem razão, é o setor público. Por quê? Porque as condições de sindicalização são melhores. E porque há uma distorção profunda, porque às vezes numa greve do setor público, tu está vinculando um salário que está acima do teto, que é inconstitucional, isso é um absurdo, eu tenho certeza que vem por aí o debate, junto com alguém que ganha 2, 3, 4, bruto, que também é um absurdo. É essa dimensão que a gente tem que levar em consideração. Considerando tudo isso, e que são 7 centrais, das quais apenas 3 podem ser de centro-esquerda ou de esquerda, 4, eu diria. 8 de 4, que uma é central, uma não é central formal. Foi uma enorme vitória de quem vive de vender sua força de trabalho e está preocupado em perder mais direitos ainda. Sim. Em cima disso, na avaliação da participação sindical, isso tem sido debatido, por exemplo, dentro das reformas. Como vocês avaliam isso? Eu tenho certeza que aqui vai haver uma divergência, por exemplo. Bom, existe um ambiente de reformas, existe uma necessidade de reformas premente que se construi a partir de uma crise econômica, fruto de decisões equivocadas ao longo da última década e meia, que criou essa necessidade de se fazer reformas estruturais, tanto no âmbito da Previdência, tanto no âmbito da reforma administrativa. Para mim, ainda têm sido insuficientes essas reformas, no sentido de reduzir os gastos públicos, para se oportunizar que também se reduza, por exemplo, a carga tributária. Eu acho que é irresponsável simplesmente populisticamente defender a reforma tributária sem se defender uma reforma na forma como o Estado brasileiro gasta efetivamente. E chegamos finalmente na questão da reforma trabalhista, que é fundamental. Hoje as relações de trabalho brasileiras são regidas em boa parte por uma consolidação de leis que está fazendo já 80 anos, quase, daqui 5 anos, 6 anos vai fazer 80 anos, ou seja, um conjunto de regras que abordava um mundo absolutamente diferente do nosso, um conjunto de regras que foi estabelecida por um governo ditatorial, que construiu boa parte do seu amparo popular em cima de manobras populistas, o que também acabou sendo a CLT, que é um conjunto de regras que se propõe a proteger o trabalhador, mas, na verdade, o que realmente protege o trabalhador não é a CLT, não é a súmula do TST, não são decisões sindicais. O que protege realmente o trabalhador
é a existência de um mercado competitivo, de um mercado livre, de um mercado de regras claras, que oportunize a emergência de mais e mais postos de trabalho, mais e mais negócios, que por sua vez acabam oferecendo aos trabalhadores mais oportunidades de emprego. O que protege o trabalhador, ao fim e ao cabo, é a concorrência. Isso é um grande erro de Marx. Marx imaginava que, corretamente, que haveria uma competição dos trabalhadores pelos postos de emprego, mas existe também, muito claramente, uma competição dos empregadores pelos melhores trabalhadores. E essas duas forças de oferta e demanda se complementam no mercado e acabam oportunizando a melhoria das condições de trabalho. Quanto à representação sindical, que nesse caso, por exemplo, em determinado momento se disse, olha, na medida em que pelo menos se dentro das reformas não se atacar o poder dos sindicatos, a coisa se acalmaria de certa forma, justamente para os sindicatos estarem insuflando para alguns a greve, por exemplo, as manifestações. Está ficando muito claro que a grande pauta que mobilizou os sindicatos, de fato, foi o fim do imposto sindical. Sim. Que é uma pauta absolutamente essencial nos dias de hoje. É um absurdo o trabalhador brasileiro ter que pegar um dia de trabalho seu e dedicar somente a pagar um imposto a um sindicato que ele não sabe a quem serve, a si mesmo claramente não que ele não escolhe quem é, devido a uma entidade sindical, que muitas vezes acaba usando esse dinheiro para fazer proselitismo ideológico para o lado que for. O colega disse que tem sindicatos que são de esquerda, outros que não são de esquerda. Para mim, todos são de sindicatos corporativistas que se preocupam, em primeiro lugar, com a defesa das suas lideranças, Sim. E as lideranças assim conectados, e também aos seus associados. O bem-estar do trabalhador fica em terceiro plano, bem longe desses outros dois. Eu queria ver a divergência quanto à representação sindical que tanto se critica em algum setor hoje da sociedade brasileira. Então eu queria parabenizar o Fábio, que acabou com o debate, porque eu não tenho condição de responder 10 pontos com o grau de detalhe que ele colocou com a sua categorização. É impossível. A gente tem 10 debates para fazer aqui. Não tem como, Fábio, é impossível. Você trouxe um panfletão aqui, como é que eu vou poder fazer analiticamente essa resposta? Mas vamos lá. Vamos tentar em algum ponto. Poder de síntese. Nessa questão, não é poder de síntese. Não é poder de síntese. Aí que vira o panfleto, entendeu? Aí o panfleto é bom para uma campanha política, não é campanha para um debate político. Sim. Olha só. Se um sindicato, desculpa o termo, Bibis, eu sei que eu devo corrigir o moderador. Não sou professor, só um debatedor, que aí é meritocrático assim. Mas se o sindicato não, aspas, insufla a greve, não tem nem que existir. Sindicato que não organiza essa categoria não deve existir. Aí é só um escritório de representação. E um sindicato que barra os trabalhadores chegar nesse posto de trabalho? Não, vamos lá. Se o sindicato não organiza piquete, ele não permite um ato solidário com o setor privado, porque o pessoal vai ser demitido. Então, por exemplo, inúmeras empresas do setor privado de Porto Alegre terciário acabaram trabalhando por pressão de gerentes. É impossível, porque tu recebe um WhatsApp, eu vi isso. 7 da manhã, pessoal, já estou aqui, paguei meu Uber. Deu 80 pau da Vila Nova. Como é que a pessoa vai furar? Depende daquilo para pagar a casa, pagar a luz, pagar a água, impossível. Vamos lá. A unicidade sindical. Eu entendo que, 2 pontos. A unicidade sindical, ela foi criada nos anos 30 realmente para conter... Haviam 3 sindicatos, basicamente, né? 3 ou 2. Um chamado Sindicatos Livres, de orientação anarquista. Um sindicato mais ou menos vinculado ao antigo Partido Comunista, antigo Partidão, terceira seção. E Crumiro ao Amarelo. Com a unicidade sindical, Vargas colocou num lugar só, depois da Lei de Segurança Nacional, todo mundo. Então só tinha uma representação sindical. E aí, o que aconteceu? As lideranças políticas que não eram varguistas, elas tiveram 2 opções. Ou elas aderiram, ou elas eram presas, deportadas, torturadas, etc. O que Arthur Bernardes não cortou, Vargas cortou. Só que os direitos ficaram. Não é o dia do trabalho. Isso é uma operação de propaganda genial do Vargas. Dia do trabalhador. Ele pegou quase 40 anos de luta sindical acumulada. O primeiro 1º de maio foi em 1892 no Brasil. Tá? Daí a primeira legislação da CLT só vai sair em 32. Até ficou formalizar em 43. Até sair a Justiça do Trabalho em 53. Para quê? Para apaziguar o conflito social interno. O que vai acontecer? A gente tem um problema gravíssimo nesse país, que é o seguinte. A gente aposta, ou andar de cima aposta, numa desregulação do mundo do trabalho, como se a gente tivesse condições de competir, por exemplo, com outros países. Não tem. Isso seria um discurso mais nacionalista. Tá? Então, o que deveria fazer? Preservar o poder de compra, preservar essa unicidade sindical. Para quê? Para poder disputar internamente uma divisão de renda, redistribuição de renda. Isso é uma pauta consensual em todo mundo. Agora, os melhores sindicatos que eu conheço, do meu modesto ponto de vista, que são classistas, que não se autorrepresentam, que não defendem seus diretores como carreiristas políticos e que não concorrem a eleições. Eles devolvem imposto sindical, porque a categoria aderiu. Agora, não teria essa adesão da categoria se não tivesse essa unicidade hoje. A unicidade foi muito combatida. Inclusive, na formação da CUT ela era combatida. Agora, hoje, imagina, vamos lá, 8 centrais, tá? Você imagina um local de trabalho com 100 empregados com 8 sindicatos. Não tem como negociar.
O empregador faz o que quer. Esse que é o problema é de na ponta. A distribuição de direitos tem a ver também com a capacidade de ganho e de resistência. Ah, eu vou ficar 2 dias sem salário. Eu adoraria não ter imposto sindical. Quer ver? Tira do dividendo. Tira do lucro. Quer ver? Vamos fazer a reforma fiscal? Vamos. O imposto no Brasil é um absurdo. Ele recai sobre o salário e sobre o consumo. Vamos apostar? Vamos tributar o quê? Vamos tributar o capital fictício. A maior despesa corrente líquida do Brasil é a rolagem da dívida pública interna. Ela corrói 45% do nosso orçamento. É a 6ª economia do mundo ou a 10ª, depende do cálculo. É muita coisa. Sim. Voando, evaporando. É tudo isso que está em jogo. Aí quem vai pagar a conta de uma crise fabricada? Quem vai pagar a conta? Aqueles que têm trabalho regular e os 14 milhões de desempregados. É impossível. Bom, temos 2 minutos para chegar né, um resumo aqui. E eu vou juntar as 2 perguntas. Com essa pressão que a gente teve, seja ela do tamanho ou como foi, os políticos são sensíveis a ela, por exemplo, a pressão das ruas e a pressão, por exemplo, das centrais sindicais. Elas podem promover alguma mudança nessas reformas, na opinião de vocês? Vou começar com o Fábio e termino com o professor. Não tenho convicção a respeito disso. Eu não senti, a partir da minha leitura da percepção da classe política a respeito disso, que houve um baque, como foram, por exemplo, algumas das manifestações dos anos anteriores. É claro que já se espera um grande poder de mobilização das centrais sindicais, mas o que eu percebi é que, dentre as manifestações, inclusive saiu um artigo muito interessante sobre isso na Folha de São Paulo hoje, do João Pinheiro da Fonseca, comentando justamente as reações de influenciadores políticos a respeito da greve, e a ampla maioria do alcance foi de influenciadores contrários à greve. E no meu círculo, claro que é um recorte bastante viciado, né, devido às minhas próprias vinculações ideológicas. Eu tento sempre manter a pluralidade, enfim, eu não sou o tipo de pessoa que bloqueia nem exclui ninguém do Facebook, mas eu percebi que houve, mesmo de pessoas despolitizadas, um certo cansaço em relação a isso, em especial levando-se em consideração o momento que o país passa. Muita gente desempregada, muita gente sem ter como garantir o ganha-pão da sua família e vendo uma manifestação sindical claramente contrária a um projeto político que se estabeleceu meio que como uma tentativa de se apagar um fogo que foi lançado nos últimos anos e que levou o país à beira da ruína. Eu não sou partidário desse governo, e muito menos do anterior, mas acho que a gente precisa também ter esse tipo de percepção a respeito do momento crítico que o nosso país vive. Bom, pelo que eu entendi, resumidamente, eu vou usar aqui uma expressão bem coloquial. Para algumas pessoas, na tua concepção, já não tinha um saco para discutir essas reformas, tinham outras prioridades? Não, para discutir as reformas sim, mas não para lidar com táticas agressivas, táticas violentas, táticas violadoras do direito de ir e vir, do direito de trabalhar, do direito de empreender, que acabaram tirando mais um dia comercial que seria tão valioso, seja um tiro no pé, que seria tão valioso para tanta gente, especialmente para os pequenos empreendedores que hoje compõem a maioria dos empregadores brasileiros, né? Acho que essa visão que faz tábula rasa do empregador, do empresário, como um ser malvado, um ser explorador, ela precisa ser revista urgentemente no Brasil. Bom, professor Bruno, como é que tu avalia se essa pressão das ruas e dos sindicatos, ou se elas juntas podem mudar alguma coisa? Vou tentar meter a tua pergunta, tá? Apenas a tua pergunta. Tá. Eu entendo que há uma espécie de um pacto liberal-conservador no Brasil, e que esse pacto, acho que o Fábio foi feliz na caracterização, é o programa do governo que assumiu, tá bom? E esse pacto está regulado por apoios muito institucionais, como, por exemplo, a Fiesp não ia engajar numa aventura política como essa se não fosse para apoiar um programa que fosse de seu interesse, é do jogo. Tá? Então a gente tem um arremedo de legitimidade em cima de uma legalidade. Esse é o jogo, um arremedo de legitimidade em cima de uma legalidade muito duvidosa, mas existe. Tá? E em cima disso o governo se mantém e se aferra. Então, por exemplo, eu vim escutando algumas emissoras no caminho para cá, tá? Então dizia, a Bolsa subiu porque agora só faltariam menos de 40 votos para... Esse tipo de jogo especulativo está muito vinculado à apreciação do governo e da sua base aliada, que como é presidencialismo de coalizão, é tomar lá da cana. Toma cargo que vota comigo e mantém suas demandas paroquiais e suas emendas e tudo isso. Esse bastantão do governo, eu acredito que ele vai continuar. Então, é uma situação ainda muito mais delicada. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos foi muito feliz. O isolamento liberal conservador e a pouca legitimidade de um governo que está numa legalidade muito pequena chacoalha cada vez mais. Como a força-tarefa ela pode atingir um conjunto enorme da elite política brasileira, pode sair um acórdão por cima.
Mas a demanda de quem está por baixo é essa. Não vamos perder nenhum tipo de direito em função de um acórdão político de elites que não deu certo. Quando eu falo elites, assim, é o Pacto Liberal Conservador que substitui o Pacto Lulista, que era um pacto de distribuição de renda com manutenção dos postos de poder internos do Brasil. Lado a lado com a Fiesp também, né? Não, então, esse é o lulismo. Lado a lado com a Fiesp. A Fiesp trai o Lula. Agora que o debate esquentou, Não, é que isso não é uma se faz, pena não. que a gente É que tenha na televisão um tempo tão limitado. É que vira um show, né? Mas tudo Sim. bem, não tem problema. Tá aqui para picadeiro mesmo. A Fiesp apoia essa... Peraí, alguém é palhaço aqui pra estar aqui pro picadeiro? Não, Gente, é um eu vou ter que elogio. terminar. Elogio, Tá bom. elogio. Eu acho que é um show. Eu sei que os debates eles são muito mais profundos. E É que eu não gosto de piada, mas tudo bem. é uma pena que a gente não possa continuar Não, ele. não tem problema. Mas eu agradeço muito, sempre os dois nos atendem. E é por isso que eu gosto que os dois venham para debater, claro, num nível, né, com educação. À disposição. Mas que a gente não consiga se aprofundar tanto. E por isso eu peço desculpas aos Não, nossos tranquilo. Foi convidados. bom, foi bom. Professor, seja bem-vindo. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Fábio também sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu espero que a gente possa discutir em breve e possa aprofundar ainda mais essa discussão. Tá bom? Um novo convite vai ser feito. Semana Um que prazer, vem. à disposição. Tá bom. Sejam sempre bem-vindos.